Graça e paz, família. Hoje é o nosso dia do programa Despertar. É um programa onde nós crescemos e conseguimos partilhar a palavra de Deus. Espero você que está lá em casa goste e aprende e cresça e seja edificado com esse nosso programa. O nosso tema de hoje diz dos 5 ministérios, qual é o maior? Mas antes disso, do início do programa, vamos entrar em adoração, vamos glorificar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Amém? Amém, amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Glória a Deus. Senhor das nossas vidas, Senhor da minha vida. Amém. Tu és Senhor, Senhor da minha vida. Tu és Senhor, nunca mudará. Tu és Senhor, Senhor da minha vida. Tu és Senhor, nunca mudará. Tu és Senhor, Tu és o Senhor, Senhor, Senhor da minha vida. Tu és Senhor, nunca mudará. Tu és Senhor, Tu és o Senhor, tu és Senhor. Senhor da minha vida. Ah, tu és Senhor, nunca mudará. O Sali Zambe, Zambe na bikamwa. O Sali Zambe, o Totanguya. O Zambe, Zali Zambi, Zambi a vida. Kamwa. Zali Zambe, oh, aleluia, glória. Jesus, glória a Deus. Sejam abençoados lá em casa com este tema, amém? Que Deus vos abençoe. Vamos começar então sobre o nosso programa, como assim já falou a moderadora. E qual é a pergunta? A nossa primeira pergunta é: dos 5 ministérios, qual é o maior? Dos 5 ministérios, qual é o maior? Ou entre os 5, quem é o maior? Maior. Bom, na verdade, neste momento nós estamos a passar esse problema também. De querermos saber quem é o mais do que o outro. Estamos numa confusão e por ali nós não respeitamos, se calhar, os outros que deveríamos respeitar, e com isso o que perde é o Evangelho. Amém? Amém. Ou seja, somos nós mesmos que perdemos. Nós perdemos por não respeitarmos uns aos outros. E o ego e a vaidade, o orgulho, a soberba está realmente a destruir o Evangelho atualmente. E não é essa a vontade do Senhor, que andemos a disputar uns aos outros, queremos nos achar maior uns aos outros. Porquanto o maior de todos é o próprio Senhor. E nós, às vezes, falamos isso pela boca para fora.
Na prática, nós não pusemos isso em prática. Mas falamos isso, que o maior é o Senhor. Mas as nossas atitudes dão a evidência de como nós realmente nos encaramos uns aos outros. Verdade. Se realmente há respeito para com uns aos outros ou não. Porque atitudes demonstram tudo. Não adianta nós podermos só falar. Tanto como um casal, marido e mulher, um pode dizer, se calhar, a sua esposa que ama, pode ser só boca para fora, mas na prática, o que se evidencia não é o mesmo que diz. Então é a mesma coisa. Não adianta nós estarmos a falar se na prática nós não pusemos isso em prática. Que realmente o Senhor é o único, o maior. Amém. Nós não pusemos isso. Amém. Sobre essa questão, se nós, para poder responder melhor, talvez, era bom nós verificássemos os próprios ministérios que o Senhor deixou, né? Que é no Efésios capítulo 4, do verso 11 a 14. Ali nós vamos ver mais ou menos a ordem. Efésios 4. Efésios 4. Sim, do verso 11. Do verso 11 a 14. Já achou? Amém. Sim, pode ler. Porque assim diz a palavra do Senhor. Amém. Ele mesmo deu a um para como apóstolo, aos outros para que profetas, outros para o evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo perfeiçoando dos santos, para que a obra do ministério, para que a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos a uma única da fé, do conhecimento do Filho de Deus e do homem perfeito, e da medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por levados. Aqui está, na minha está roda. Sim. É a minha versão. Para que está em roda por todos os inventos e doutrina, pelo engano dos homens, que com austícia enganosa e fraudulosamente. Amém. Minha versão é difícil. Portanto, o que nós vimos? Colocou apóstolo, certo? Profeta, certo? Sim. Pastor, não é? Pastores, evangelistas, doutores. Então, vamos lá esmiuçar. Essa é mais ou menos uma ordem, né? Uma ordem como a igreja deve estar para o crescimento, não é? Do povo de Deus. Por que essa ordem, mais ou menos? Qual é a função? Vamos começar por apóstolo, conforme a ordem está ali. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, doutor. Vamos começar com o apóstolo. O apóstolo, por que apóstolo? Qual é a função do apóstolo? A função do apóstolo é aquele que começa como se fosse a lançar a primeira pedra. O trabalho do apóstolo, ele, por exemplo, pode vir nesta zona, não é? Nesta zona, e começa, ele próprio, ao mesmo tempo, é como se fosse também evangelista. Amém. Ao mesmo tempo, é também como se fosse o profeta. Amém. Ao mesmo tempo, ele é como se fosse o próprio pastor.
e ao mesmo tempo é como se fosse ele próprio também doutor. Amém. O que significa isso? Significa que o trabalho do apóstolo é muito amplo. Ele agrega um pouco de cada vez, um pouco de cada parte dos ministérios. Um pouco. Estou a fazer entender. Ele carrega aquilo tudo para quê? Para poder dar início da obra. Está a perceber? Por quê? Sim. Porque os outros é que vão vir completar e seguir, ou dar continuidade daquilo que ele vai fazer. Amém. Então, por isso que ele vem nesta zona, começa a sua obra, começa a evangelizar, e forma uma igreja. Ao formar a igreja, ele vai discipular aquelas almas, aquelas pessoas, ele vai discipular e a partir daquele momento, naquele sítio, à medida do crescimento de cada um, Deus vai levantar ali, pode levantar ali profeta, pode levantar ali... Amém. Não é obrigatoriamente, atenção, não é obrigatoriamente que ali sejam levantados ali pastor, profeta, pastor, evangelista, não é obrigatoriamente, mas é por ali. Por quê? Porque esses outros ministérios, eles podem vir dos outros sítios, para vir cobrir o trabalho que o apóstolo começou. Porque o apóstolo, depois disto, ele vai embora. Amém? Amém. Ele deixa aquela obra que ele começou, ele vai embora, ele não para ali. O apóstolo é dos únicos ministérios que não para muito, não para nenhum sítio. Amém. Está sempre a andar. Está a perceber? Portanto, ele não funda igreja para ficar ali estagnado. Se um dia você ouvir alguém dizer que é apóstolo, que o seu ministério é apóstolo, e ele está sempre sentado ali, na cadeira, naquela igreja, não é apóstolo. Está a perceber? Amém. Porque o apóstolo é isso, é você começar a obra e, se for preciso levantar lá pastores, se não der para levantar, mas que houver pastores que podem vir de fora para tomar conta, para dar continuidade, e profeta também vir lá, etc. Ou Deus pode levantar lá mesmo, Amém. etc. para darem continuidade, evangelista e doutor. Os que ficam na igreja sentado são pastor e doutor. Amém. Esses dois. Essas duas pessoas, amém. O pastor, para estar a cuidar aquele rebanho que o apóstolo ganhou, que começou, e o rebanho que o evangelista, quando começar para multiplicar o mesmo trabalho que o apóstolo começou, para o pastor depois cuidar dessas almas. Está a perceber? E o evangelista também não para. Também não para quieto, não fica só sentado, não fica só sentado na igreja, está sempre fora. Amém. A procurar almas. Está a entender? Amém. Pronto. Então, e o profeta? O profeta, quando chega, o profeta é para dar visão, não é? Para dar visão à igreja, e tratar assuntos também da justiça, a correção na igreja, não é? Porque sabe que a partir do momento uma pessoa começa a fazer parte de Deus, então Deus começa a tratar com essa pessoa. E uma das formas de Deus poder tratar com a pessoa, normalmente costuma ser através do profeta. Amém. Está a perceber? Portanto, Amém. o profeta chega e diz assim: tu arrependa-te. Está
Está a perceber? Arrependa-te, etc, 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 etc. O profeta não é para o mundo. Não é para alguém que está aí na rua, está ali a fumar a sua maconha ou a fazer não sei o quê. Profeta não é profeta é para a igreja. Amém. Está a perceber? É para correção, a justiça, etc, etc. Visão para a igreja. Profeta é para isso. Está a perceber? Amém. Trazendo profecias sobre coisas vindouras que Deus está a preparar para o povo de Deus. Está a ver? Amém. Portanto, antecipando as coisas. Então, com isso tudo, não quer dizer que essas partes, cada uma dessas partes, que alguém seja maior. Ninguém. Amém. Tá vendo? Cada um somente tem uma função diferente. Nem o pastor, por estar a cuidar ali das almas, e das mesmas almas, pode surgir lá alguém com um ministério. Estás a entender? Amém. Não é por causa disso, por essa pessoa vir surgir depois dele, achar que é superior àquela pessoa. Não. Até porque Amém. Deus tem planos, às vezes, antes de você chegar lá como pastor, Deus já tinha, se calhar, um plano com A, B ou C que iriam. Amém. Estás a entender? Amém. Então, quem você, para você achar que é melhor daquele porque veio depois, assim diz o Senhor. Amém. As coisas de Deus não é para o que começa, o princípio ou o primeiro. Por isso que ele disse, os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Com Deus é assim. Quer dizer que você mesmo sendo o primeiro ou primeira, você pode ser o último ou última. Amém. Tá Amém. vendo? Porque profeta, porque a palavra de Deus nos diz assim. Vamos fugir, profeta não. Ok. Amém. Então, Homem de Deus, tá bem, pronto. Homem de Deus, só mais uma pergunta. Porque a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, ele chegou depois e foi o que mais serviu. Poderia nos explicar por quê? E foi o apóstolo Paulo que verdade. chega depois de todos os profetas e foi o que mais trabalhou, que mais fez a obra de Deus. É verdade. Bom, lá está, conforme eu disse da questão, você pode chegar primeiro, não quer dizer que sejas maior que o outro. Não é nesse sentido. Depois vamos revelar realmente como pode ser maior nas coisas de Deus, na visão de Deus. Lá está a demonstrar que o ser primeiro não quer dizer que é de uma grande importância com Deus. Sim. É uma mentira que alguém se acha chegando primeiro que é maior. E a prova disso é o do apóstolo Paulo. Chegando depois De todos eles. de todos eles. Amém. E fez grandes coisas que Os primeiros não poderiam fazer. os primeiros não podiam fazer. Amém. Está a perceber? Ou seja, podiam fazer, mas não fizeram. Mas não fizeram. Porque Deus não age com os primeiros, age com os últimos. Bem, Deus não... depois vamos falar sobre isso. A questão do apóstolo Paulo, por ter trabalhado mais que eles, primeira coisa tem a ver o quê? O apóstolo Paulo, porque cada um, Deus quando chama, as duas pessoas podem ser pastores, as duas pessoas podem ser profetas, as duas pessoas podem ser evangelistas e as duas pessoas podem ser doutores, mas vai haver sempre uma diferença. E essa diferença tem a ver com as características também da própria pessoa. Amém. Tem pessoas que são mais agitadas. Há pessoas que gostam muito de dormir. Estás a entender?
Há pessoas que gostam de se mexer mesmo. Não gostam de se esforçar, de orar, de Se fazer a esforçar, obra de etc. excelência. E Amém. tem pessoas que é como dizem, é fervoroso, tem sangue a ferver. Amém. E tem outras pessoas que você lhe dá uma coisa, quando você chegar, não, eu só fiz aí, tá, não sei quando. Querem vitória, mas sem sacrifício. Estás a perceber? Quer dizer, é complicado. Complicado. Por isso que Jesus deu aquele exemplo de alguém, há uns que lhes foi dado só um, fez mais. Há outros que lhe foi dado não sei quantos e não fez quase nada com aquilo. E o Senhor depois vai cobrar sobre aquilo. Então, isto isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor distribuiu, de maneira que distribui as coisas, foi vendo também, ou costuma ver, a disponibilidade de cada um, a competência, a coragem, a entrega. Amém. Todas essas coisas têm a ver. Tem a ver, fazem parte. Tem a ver. Amém. Por isso que o Senhor viu em Paulo a entrega, aquela vontade, capacidade, a disponibilidade. A disponibilidade. Amém. Uma pessoa muito explosiva em termos de trabalhar. Amém. Da mesma forma como ele fazia em termos de antes de se converter, né? Era muito agitado, mas aquela sua agitação, da forma de agitação, também foi benéfico na obra do Senhor. Amém. Ele seguiu da mesma forma. Estás a entender? Se calhar até mais. O apóstolo Pedro também é a mesma coisa. O apóstolo Pedro era um bocado violento. Entendeu? Mas da sua violência, ele não transferiu a violência na forma má. Era no mau sentido antes de se converter, a sua violência, mas converteu aquilo no bom sentido, a sua violência. E a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus é com violência, significa que... violentos, fervorosos. Atitude. Está a perceber? Então, essa tal atitude que ele teve, o apóstolo Pedro também teve. Mas atenção, o Paulo teve mais. Amém. Teve mais, por isso que fez o que fez. Estás a perceber? Amém. Por isso que ele fez o que fez. Amém. Porque se ele não tivesse, não teria feito o que fez. Mas mesmo assim, vamos sempre tocar nessa tecla. Mesmo assim, não fez dele o maior que todos. Simplesmente por causa disso ali, da sua entrega, da sua coragem, a sua disponibilidade, etc, 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 fez com que o apóstolo Paulo fosse aquilo que foi. Mas não fez dele melhor do que todos ou maior do que todos. Isso é que nós temos que ter cuidado, todos aqueles que estão a nos ouvir lá em casa. Amém. Eu quero que vocês entendam lá em casa que o objetivo, por exemplo, de eu estar aqui, tem a ver mais por querer realmente acordar a igreja, porque foi o Senhor que me incumbiu essa responsabilidade. Talvez eu descobri isso um bocadinho tarde, porque o Senhor já tinha vindo me revelar há muito tempo. Amém. Uma vez o Senhor me mostrou em sonho, não é? Mostrou-me numa visão. Amém. Por exemplo, essa forma de me chamar meu nome, acho que foi umas 3 vezes que já fez isso, né? Chamar-me em meu nome 3 vezes. Uma das primeiras vezes, se não me engano, foi quando ele me chamou, foi numa visão, ele me chama assim, Adolfo, e ele me mostra uma mulher toda cortadinha no chão, e ele diz assim, Adolfo, profetize sobre esta mulher. Estás a perceber? Profetize sobre esta mulher. E eu vendo aquilo,
Então, eu disse assim, ok, bom, eu vou chegar, nem vou lhe tocar, apenas vou olhar no umbigo dela e ela vai se levantar. E eu Amém. Fiz aquilo, eu cheguei lá quase perto, mas nem fui lá lhe tocar, só olhei para ela, para aquela, exatamente. Aliás, Glória do a umbigo até não, eu só disse que só vou olhar para ela, toda cortadinha, e ela vai acordar. E eu fiz isso. Assim que eu olhei, de repente, ela se pôs em pé, mas estava toda cortadinha. Amém. Tá vendo? Toda cortadinha. Exatamente. E então, ela se levantou, ok. E no dia seguinte, eu fui para o trabalho. E ali, na hora do almoço, eu fui para fazer umas compras das coisas, comida que eu podia comer. Ali, vejo uma senhora, ela caiu, bateu com a cabeça na pedra e tal, e foi-se. Meu Deus. Eu me lembrei do sonho, daquela visão. Eu disse, não, peraí, isto é essa situação aqui. Eu disse, não, peraí. E uma Eu disse, revelação como a de Deus teve e Deus mostrou. Eu não vou fazer exatamente como eu vi e que como eu fiz lá naquela visão que eu vi, que o Senhor me mostrou. Amém. Amém. E ela vai se levantar. Então eu vou olhar no umbigo dela e ela vai se levantar. Era uma senhora portuguesa. Glória a Deus. E fiquei lá à frente dela, comecei a olhar no umbigo dela, olhei, puf, ela acordou. Glória a Deus. Quando ela acordou, ela só ficou a olhar para mim. Olhava para mim, não sei o que ela estava a ver. Olhava para mim. E fui-me embora. Glória ela a Deus. Acordou. Glória a Deus. Mas, mais tarde, agora que eu começo a perceber, embora eu usei a minha fé nisso, aliando-se com a visão que eu tive, mas o sentido em si que o Senhor queria me mostrar não era sobre aquilo. Estás a entender? Isso tem a ver com a igreja. Percebeu? Como é que eu percebi isso? Depois, passado o tempo, agora durante o tempo da pandemia, o Senhor me chama outra vez, 3 vezes. Diz assim, Adolfo, profetize para o corpo, que o corpo que se une, não é, com a cabeça, porque vai subir. Então, eu percebo que o Senhor está a ver o que está a passar na igreja hoje em na dia, atualidade. É verdade, homem de Deus, porque hoje há muitas guerras dentro da igreja. Há separação. A separação, muitos querem ser levados por título, muitos querem ser maior que os outros acharem que são melhores do que os outros. Prontos. Amém, homem de Deus, amém. Então, amém. Essa confusão toda está a fazer com que... Porque se nós não tivermos ligados, não tivermos unidos, quem está a ganhar com isso? É o inimigo. E o povo de Deus ainda não percebeu isso. E essa é uma das razões que eu estou aqui. Para fazer o quê? Amém. Para poder despertar a igreja, ensinar, para perceber. Amém. Não vamos nos vangloriar com títulos. É verdade. Não vamos nos vangloriar porque eu sou fulano. Não vamos esquecer. Daí a razão que estou sempre insistindo, não me chamem de títulos. Eu sei muito bem. Eu sei o que isso faz. É verdade. Percebeu? Quanto mais humilde nós formos, quanto mais simples nós formos, melhor. Vamos deixar que mais exaltados. As obras falem por si. Amém. Percebeu? Amém. Glória a Deus. Amém. As obras falem por si. Quer dizer, vamos só trabalhar naquele dia que seja o Senhor que diga: amém. Tu foste um apóstolo. Glória a Deus. Foste um evangelista. Glória a Deus. Foste um profeta. Glória a Deus. Tu
foste um pastor. Amém. Tu foste um doutor. Amém. É isso que as pessoas têm que fazer. Amém. Vamos esperar que o Senhor naquele dia nos diga isso. Porque naquele dia É verdade. o Senhor vai fazer. Ele reconhece aqueles que são dele. Vai Glória a vomitar. Deus. Glória a Deus. Alguns. Glória a Deus. Está a ver? Glória a Então, Deus. não adianta nós estamos aqui a se matar uns aos outros e queremos Queremos ser maior que os outros. querer uns ser com os maior que outros. o outro. Vamos a perder o nosso tempo. Vamos só trabalhar. Porque os profetas queriam se achar que um era maior que o outro. Vamos trabalhar. Amém. Epá, eu percebo, vejo que a irmã tem o dom tal e é Amém. preciso lhe ajudar no dom dele. Amém. Eu vou também Glória a Deus. me arregaçar as mangas Glória a e Deus. ajudar a parte dela que ela Glória a Deus. cresça, Amém. quanto mais, não sei quanto, Amém. e Glória a Deus. parte dela. Amém. Nisso, É que pelo, Deus às vezes precisa. até está a haver inveja. É verdade. Estás a entender? É verdade. Não, se eu fizer isso, A irmã vai ele crescer mais. crescer, ela crescer. Depois eu fico. E eu não sei o que, as pessoas pra vão trás. mais se olhar para ela e tal. Já não E vou por ser isso maior. Está a surgir, está a ver pessoas que. Não, vocês, não sei o que. A Comigo está a gozar com acontecer, Deus, né? a gozar Comigo em está a guerra. acontecer. Há pessoas que estão mesmo a querer pôr barreira no meu ministério. Isso começou desde 2010. O diabo mandou uma pessoa a querer me impedir, porque foi mesmo assim. Você não fala dessas coisas, não sei qual, de revelação, papapá. Por quê? Entendeu? E eu não levei aquilo em conta, deixa assim, mas depois comecei a ver tantos bloqueios, tantos. Essas pessoas começam a pôr coisas nas cabeças A semear palavras negativas. nos pastores, etc. E os pastores começam a te ver uma. Estás a perceber? É verdade. É para mim, É verdade. o pastor que ouve qualquer coisa aí, não sei o quê, para mim é burro. Desculpa a expressão, porque eu não faria assim. Se você vier me contar alguma coisa contra, não sei o quê, eu vou analisar primeiro. Pois. Eu tenho que saber dessa pessoa que estão a falar. Não, É realmente verdade. pá, eu Verdade. conheço a fulana e eu conheço o fulano. Verdade. Estás a entender? E o inimigo está a trabalhar assim ultimamente. Ultimamente. Eles perceberam Nós que nós temos estamos avançado tão dessa maneira. desunidos, então introduzem o coiso, essas coisas, para que é para poder perturbar a igreja. Está a perceber? Está a acontecer. Isso está a acontecer. Realmente. É verdade, é infelizmente- verdade. Vamos andar em união, vamos andar em amor. Infelizmente. Não vamos querer ser os maiores. O homem de Deus aqui está nos dar aqui a sabedoria, como devemos servir a Deus, não olhando pelos títulos, não olhando pelo nosso entendimento, mas sim Deus. Vamos ler o Lucas agora? Amém, amém. Amém. Vamos então agora entrar no Lucas, vamos ver o que nos Amém. diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Lucas está nos dizer o seguinte, assim diz a palavra do Senhor. Houve também entre eles contendas sobre qual deles pareciam a ser maior um com os outros. Há pouco tempo o homem de Deus acabou de nos explicar, e assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso homem de Deus pode nos explicar. Já nos explicou porque que as pessoas pareciam que eram maiores, mas pronto. Aqui está a confirmação da palavra de nosso bom Deus. Que havia contenda. Havia e essa contendas. contenda, pronto. Exatamente, porque eles achavam perante uns aos outros que alguém talvez fosse maior. E eles queriam saber. Se nós seguirmos, vamos ver o quê? O que aconteceu? Se puder ler em Gálatas 5, Gálatas 5, deixa eu ver aqui, Hoje todo mundo quer ouvir. Gálatas 5, Gálatas 2, Gálatas 2. sim, 11 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 2, Chegando Pedro em Antioquia,
lhe resiste na cara porque era repreensível. Chega lá, deixa eu ler aqui que eu mais coisas, tá bem? Amém, porque a minha versão é muito diferente mesmo. Vamos ver. Diz assim, e chegando o Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Ou veja só, porque era repreensível. Ela perceber? Porque a Bíblia diz que o servo de Deus deve ser irrepreensível. Então, e Pedro era repreensível. Estás a entender? Amém. Significa que era uma pessoa. Vamos ler depois o que ele era. E continuando. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que é isso? É hipocrisia. Entendeu? Ou seja, ele comia, estás entendendo? Ele comia com os gentios, etc. Fazia aquilo. Mas quando... Porque os gentios eram incircuncisos. Né? Porque a coisa da circuncisão foi dado a eles, os judeus, não aos gentios. Por isso que eles tinham que se circuncidar. Mas os gentios não precisavam. Então, ele, na hipocrisia, quer dizer, não, a gente não pode comer com os incircuncisos, não sei quanto. E então, mas estava a comer e era bom. Estava a comer com eles. Não é por serem incircuncisos que não devia comer. Isso era só hipocrisia na parte dele. Entendia mal a palavra. E quando vieram os irmãos, né, da fé, que são os judeus, que são circuncisos, ele se aparta dos incircuncisos, dos gentios. Para quê? Para que os irmãos não notem que ele estava a comer com eles, estava junto com eles, etc, etc. Se aparta. E o apóstolo Paulo nota isso, vê uma falsidade na parte do Pedro. Ele vê a hipocrisia. Percebeu? Ele percebeu essa hipocrisia e chamou a atenção a Pedro. Está a perceber? Por isso que ele disse: eu lhe resisti na cara. Entendeu? Na cara. Se continuar, olha. E os outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro. Está vendo? Dissimulavam. Quer dizer que o Pedro era dissimulador. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa foi a hipocrisia que ele notou. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo. Amém. Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Estás a perceber? Amém. Então, isto está a revelar aqui a hipocrisia do Pedro. Pedro, quem é Pedro? O Pedro foi aquele que o próprio Jesus deixou a missão, a igreja, para ficar à frente da igreja. E era uma pessoa hipócrita. Estás a entender? E o que se converteu depois, né, que nós podemos chamar de menor,
lhe repreendeu. Está a ver? Agora é uma pergunta. Se o Pedro era maior, né, que foi lhe deixado à igreja, então por que o apóstolo Paulo, que chegou depois, que talvez podemos considerar menor, lhe repreendeu? Por que o apóstolo Pedro não lhe deu bofatadas? Por quê? Por que o apóstolo Paulo não fez isso? Por que o Pedro não fez isso? Não lhe deu bofatada? Dizer que não, você acabou de chegar e tal, eu sou macaco velho, desculpa a expressão, nessa matéria, e você vem aqui me repreender? Quem é você? Podia dizer também, tem que respeitar a autoridade, a tal linguagem que se usa hoje, por exemplo. Não, tem que se respeitar as autoridades da igreja. Ou seja, por quê? Porque você foi exposto primeiro, em primeiro lugar, és a autoridade que eu também sou servo de Deus, és mais autoridade do que eu. É aqui onde nós temos que começar a analisar as coisas. Que a humildade na obra de Deus é tudo. Amém. Se nós tivermos humildade, as coisas vão funcionar bem. Esses desentendimentos que tem havido por ali, etc, isto tudo vai acabar. A igreja vai ganhar mais, vai haver mais união. As pessoas que vão estar a falar da palavra, a evangelizar, vão notar realmente que há união, há amor entre nós. Amém. E a obra vai crescer mais e mais ainda. Por isso que temos que realmente ver esse contexto que nós acabamos de ler, do Pedro e apóstolo Paulo. Temos que aprender com isso. Amém. Temos que aprender com isso, querendo respeitar o lugar de cada um, respeitando todo aquele que é servo de Deus, que é levantado como servo de Deus, não se pondo que eu sou superior aos outros. Amém. Porque já está a acontecer, até alguns andam a dizer, não, quem pode ser servo de Deus tem que passar por mim, eu tenho que lhe pôr a mão, se não for eu, Amém. Tem demônio, ou é demônio. E a palavra de Deus nos ensina que o homem não é justificado só pela sua própria obra, né? Portanto, pela vontade de Deus. Amém, amém. Isso aqui é um problema muito grave. Amém. E eu não sei se essas pessoas, se são mesmo servos de Deus ou não sei. Mas pelo que eu entendo, que a obra de Deus realmente temos que ser humildes, temos que ser muito humildes, não é? Não sei se há mais outra pergunta. Então, para eu poder dar finalidade daqui do nosso tema, eu queria, por exemplo, só para dar aqui para finalizar, tentarmos ver aqui. Vou abrir outra Bíblia que tem aqui no teu fone. Em Mateus 18, o que é que diz? Vamos lá ver, Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. 18, 1. Mateus 18, 1 a 4. Cá está. Mateus 18, 1 a 4, diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, repara bem, o que diz? Aquele que se tornar humilde
Ah? Como Por que esta criança, veja só, temos que ver o contexto. Por que ele disse isso? Disse isso por causa de eles se acharem, procurando ser maior que os outros. E Jesus disse o quê? Ser aquele que se tornar humilde. Como esta criança. Esse é o maior. Esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Como qualquer que recebe o meu nome, assim. Está a perceber? Portanto, a humildade está acima de todas as coisas, é verdade. Amém. Com Deus realmente conta muito. Realmente conta muito. Daí dá aquele exemplo quando dois estavam, quando estavam na cruz, houve um que se exaltou. Não, eu sou tal, não sei quanto, aquele é pecador e papapá, e o Senhor diz. E o outro, antes mesmo de começar a perder a vida, a orar, a falar com Deus ou a pedir, não sei, e começou a reconhecer primeiro quem ele era. Entendeu? Amém. Ele disse que eu sou um pobre pecador. Coitado do homem que não fez nada, estão a lhe fazer isso, etc, etc. Se humilhou. Verdade. Está a ver? A humildade. Está a ver? E essa humildade se estende de várias maneiras. E quanto mais nós ainda, tem que ser mais ainda. Está a ver? Quem sou eu? Está a perceber? Quem sou eu? É isso ali. Quem sou eu? Está a ver? Por isso que eu disse, quando eu comecei a ler a palavra, quando o Senhor me chamou, as primeiras coisas que eu vi que cutucou o meu coração do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, eu fiz essas perguntas. Quem sou eu? Não sou nada. Por que o Senhor não vai fazer o mesmo que fez com essas pessoas? O que fez com eles? Então, eu olhando o meu irmão, alguém que é servo de Deus também, e eu tenho que fazer essa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu perante a esse irmão? Amém. Estás a perceber? Quem sou eu? Eu sou melhor? Eu sou maior? O que é que eu tenho a mais? O que nós somos diante da irmão? Amém. Aliás, o que faz que nos diferencia nas coisas em termos da manifestação do Espírito Santo, etc, etc, não depende de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o próprio Senhor. Não somos nós. Por isso que nós não podemos nos vangloriar de sermos bons ou melhor que os outros de alguma coisa que nós possuímos que não é nosso. Não é nossa. Está a ver? É algo que é do Senhor, não é nossa. A nós só foi nos emprestado. Verdade. Como é que eu vou me sentir melhor que você numa coisa que nos é emprestado? Por isso que quem realmente se comporta com esse tipo de atitudes, etc., isto revela que essa pessoa, não o que a pessoa faz, o daquilo que está a fazer, ou que pertence, etc., aquilo, ou então não é, está a perceber? Não é genuíno, não é de Deus. Está a ver? Então tem outros canais. Porque se você sabe, né? Porque dizem que alguns que andam a comprar feitiço, né? Porque se comprou feitiço, quer dizer que como comprou é dele. Porque se você comprar uma coisa, já é tua. O que você comprou é tua. É verdade. Então aquilo que te emprestaram não é tua.
Tem que desenvolver. Como é que você vai se vangloriar de uma coisa que não te pertence, que não é, que não é tua? Amém. É verdade. Então se revela ali. Amém. Esse tipo de pessoas que se fazem, acham assim, etc., que é melhor que os outros, que vai maltratar, por exemplo, os outros, vai pisar os outros. É isso aí. Quer dizer que essa pessoa ainda não compreendeu o Evangelho. Está a perceber? Amém. E ficam a fazer aí, às vezes, vida negra aos outros, não é? Alguns até, às vezes, para você chegar num certo ponto de te pôr, por exemplo, para você pregar, ele vai te fazer muitas cenas, mas você já demonstrou que o Espírito Santo já te capacitou. Capacitado. Está a perceber? O Espírito Santo já te capacitou, que você tem aquilo. Agora tem que se aproveitar o que o Espírito Santo pôs em ti para trabalhar. Amém. E vai fazendo, essas pessoas vão fazendo muitas malambas, muitas coisas, muitas voltas, sei lá, muitas jogadas, etc. No ponto de até que você tem que demonstrar que realmente você lhe obedece, que você lhe põe. Está a perceber? Acima de ti. Eu estou a falar isso. Isso anda a acontecer por ali. Eu sei que qualquer dia vou numa igreja, vão querer se justificar ali a me mandarem num púlpito que eu não faço isso, eu não sou isto, procurar aí um capítulo para poderem justificar. Mas eu não preciso disso, eu não sou uma criança e ninguém também, toda a gente que está em casa a ver isso sabem que isso acontece assim. Por isso que eu disse, não vale a pena a gente falar, eu não faço isso, eu não sou isso. Não adianta enquanto as atitudes demonstram. É que demonstra. Amém. As nossas atitudes demonstram o que nós somos. Nós fazemos. Há uma hipocrisia, nós usamos hipocrisia. Verdade. Como lemos aqui, o apóstolo Pedro era hipócrita também. Verdade. O apóstolo Paulo teve que acabar com essa brincadeira. Com tudo isso. Entendeu? Amém. Então, e eu estou a fazer aqui um papel, mais ou menos, como o que o apóstolo Paulo fez com Pedro. Entendeu? A hipocrisia, vamos acabar com essa hipocrisia. Percebeu? Amém. Vamos respeitar uns aos outros. Por que você quer que te respeitem? Que te ponham em cima? Por que você não põe a se calhar o outro, ver o outro em cima? Se calhar é melhor, vamos fazer o contrário. Percebeu? Amém. Se calhar é melhor, é por aí. Ali é que vamos perceber. Se calhar ali também, quem é sábio pode perceber isso. Tentar pôr o outro por cima e você vai perceber como é que essa pessoa é. Se essa pessoa tem, entendeu? Se essa pessoa tem também humildade, não. Ali está, o próprio ditado diz que você quer ver a pessoa como é que se perde ou como é que... Dá-lhe um pouco de poder, vais ver. É simples. Amém. É verdade. Então, é isso aí. É verdade. É isso aí. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela palavra de hoje, pela aprendizagem de hoje. Muito obrigado, homem de Deus, pelo teu ensinamento. Continua sempre a nos capacitar, a nos encher da palavra, do conhecimento da palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Amém.